saber mais delas é saber mais da nossa cultura. Oi gente, sou Mika e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar do livro Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, da Aide Chá Arraes. Além desse livro trazer muita representatividade de mulheres negras que existiram de fato, ele também é todo em cordel. Tá, mas o que é cordel? Cordel são textos rimados que, quando declamados, são parecidos com poemas. Geralmente eles acompanham algum tipo de instrumento e é muito comum na região nordeste do país. E para dar um gostinho desse livro, eu vou falar de 4 mulheres incríveis deste livro. Aquatune era uma princesa africana, filha do rei do Congo. Foi uma grande guerreira e estrategista, e liderou um exército de 10.000 homens para combater a invasão de seu reino, em 1665. Quando perdeu a guerra, foi escravizada e trazida ao Brasil, onde foi vendida como escrava reprodutora. Grávida, Aquatune organizou uma fuga para Palmares, onde deu à luz a Gangazumba e a Gana, que mais tarde seriam chefes dos mais importantes mocambos de Palmares, e também Sabina, mãe do grande líder de Palmares, Zumbi. Mocambos é sinônimo de quilombos, e ela é a avó de Zumbi, dos Palmares. A segunda história tem um pouco a ver com essa, indiretamente na real, mas é bem interessante. A próxima história é de Dandara. Do quilombo dos Palmares, Dandara era parceira do guerreiro Zumbi, com quem teve 3 filhos. Há poucos dados sobre sua vida, e por isso sua história é cercada de controvérsias. Diz-se que Dandara lutava capoeira e combatia nos diversos ataques a Palmares no século XVII, em Alagoas. Não há confirmação histórica se ela nasceu no Brasil ou na África, mas Dandara sempre lutou contra a escravidão e participou ativamente da resistência do quilombo. Em 1678, Gangazumba, líder de Palmares e tio de Zumbi, teria assinado um tratado com o governo pernambucano que previa a libertação de prisioneiros palmarinos e a permissão para realizar comércio, em troca da entrega de escravos fugitivos em busca de abrigo. Dandara e Zumbi se opuseram ao pacto, e Zumbi assumiu a liderança após a morte de seu tio. Dandara suicidou-se em 1694, jogando-se de uma pedreira para morrer em liberdade e não na condição de escrava. A Dandara foi uma guerreira muito importante para a nossa história, principalmente para a história brasileira como um todo. E é uma história que não é muito contada. Claro que a gente vê na história, mas querendo ou não, a nossa história ainda é muito eurocêntrica. Então falar de Dandara, Zumbi, é muito incomum, não é muito falado nas escolas. A Dandara foi também o nome do segundo livro da autora, que é As Lendas de Dandara. E tem uma música que é uma versão feminista, como posso dizer assim, da música Mulheres de Martim da Vila. Eu já fiz até análise, inclusive, se você quiser conferir, tá aqui no card. E a Dandara foi uma guerreira muito importante, na minha visão, pelo menos. As próximas 2 histórias contam um pouco mais longe do que a de Aquatune e a de Dandara. Laudelina de Campos Melo foi defensora dos direitos das mulheres e das empregadas domésticas. Nascida em Poços de Caldas, Minas Gerais, em 1904, perdeu o pai e teve que largar os estudos e trabalhar como empregada doméstica, com 7 anos de idade, para cuidar de seus 5 irmãos mais novos. Com 18 anos, mudou-se para São Paulo, onde casou-se. Com 20 anos, foi para Santos e, junto ao marido, participava da agremiação Saudades de Campinas, um grupo de valorização da cultura negra. Em 1936, Laudelina se filiou ao Partido Comunista Brasileiro e fundou a primeira Associação de Trabalhadores Domésticos do Brasil.
Separou-se do marido em 1938, mas se envolveu cada vez mais com o movimento político de esquerda, militando também na Frente Negra Brasileira. Anos depois mudou-se para Campinas, onde integrou o movimento negro de Campinas e protestava contra o racismo. Em 1971, fundou a Associação Profissional Beneficente das Empregadas Domésticas, que mais tarde tornaria o primeiro sindicato das empregadas domésticas. Toda a luta, todo o ativismo, ele tem que começar de algum lugar. Claro que ela possivelmente não foi a primeira, mas ela fundou o que seria o futuro sindicato das domésticas, e querendo ou não, é uma situação, a gente tem que admitir que isso foi extremamente importante, porque ser doméstica, eu nunca passei por isso, mas não deve ser uma coisa fácil. Então deixar a vida, tipo, a profissão delas mais digna, como posso dizer assim, é uma situação linda, incrível de se dizer. E ela foi uma ativista durante a vida inteira dela. É uma coisa muito nobre ser, tipo, ativista e tudo. E ela aparentemente tinha paixão do que ela fazia. E a próxima é a última. É óbvio que eu tinha que puxar a sardinha pro meu lado, porque a última é uma escritora romancista. Maria Firmina dos Reis é considerada a primeira romancista brasileira e também fazia composições musicais e poesias. Nasceu em 1825 na ilha de São Luís, Maranhão, e mudou-se em 1830 para São José de Guimarães, onde começou a estudar de forma autodidata. Com 22 anos tornou-se a primeira professora concursada do estado do Maranhão. Enquanto trabalhava, Maria Firmina escrevia seu primeiro romance, Úrsula, publicado em 1859, como primeiro romance abolicionista e primeiro romance escrito por uma mulher negra do Brasil. Em 1880, se aposentou e fundou uma escola gratuita para meninos e meninas, no povoado de Massaricó, que seria fechada mais tarde devido ao machismo daquela época. Maria Firmina continuou atuando como ativista na campanha abolicionista e escrevendo obras anti-escravistas, até seu falecimento em 1917, no município de Guimarães. Essa mulher foi também incrível. Todas as mulheres que estão nesse livro são incríveis. E, tipo, eu queria muito que ela fosse mais falada na escola. Quando se fala em romance, quando se fala nas situações, a gente sempre vem à cabeça poetas e escritores brancos que, tipo, geralmente homens, que não falam sobre, tipo, situações políticas, tipo, se não me engano, o único que eu ouvi que era abolicionista era o Machado de Assis. O único de todos que eu já estudei. E eu queria muito ter ouvido falar dela. Ela foi considerada a primeira mulher romancista. Seria muito importante. Quando não se fala sobre ela, quando não se fala dessas mulheres na história, é só reforçar uma cultura eurocêntrica e uma valorização do externo e uma cultura extremamente racista que a gente tem. Porque essas mulheres são incríveis e, tipo, a gente sabe muito pouco delas. Saber mais delas é saber mais da nossa cultura e de onde o povo brasileiro vem. É muito fácil falar para uma pessoa que é branca, caucasiana, falar: não, eu vim, meu ascendente é europeu, meu ascendente, tipo, italiano, português, espanhol. É muito fácil, porque, querendo ou não, a gente vive numa sociedade eurocêntrica demais, então é muito fácil, tipo, privilegiada. Tipo, ser branco numa sociedade como a nossa é muito privilégio. Então, tipo, saber a origem do outro lado da história, que não é o eurocêntrico, mas sim aquele que é contado por pessoas que foram escravizadas, por indígenas, por mulheres negras, homens negros, a visão do oprimido, seria contar essa história muito importante. Porque a história é feita de lados. E ocultar um deles é privilegiar o outro. Eu recomendo muito esse livro. Eu adoro cordel, eu adoro ler cordel. Então, se você gostar, e também é um ótimo livro de história.
Então, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam. É isso, consumam cultura local, nacional. Um beijo e tchau.